Oi, tudo bom? Quero continuar falando com você a respeito do casamento. Quero falar sobre algo muito importante que são as feridas que nós carregamos para dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes nós fomos marcados por momentos da nossa vida, e eu não digo por um abuso físico ou sexual, mas por restrições ou aquele afastamento emocional, sem muito toque, sem muito carinho, na nossa um relacionamento com os nossos pais, um distanciamento. E nós entramos num novo relacionamento com expectativas e com uma carga emocional muito grande, cheio de feridas. E que isso, de certa forma, essa desilusão, essa insegurança, culpa, ressentimento, e nós não conversamos sobre isso com o nosso cônjuge, nós não abrimos o nosso coração, mas apenas temos expectativas de que ele vai curar nossas feridas e que ele vai satisfazer nossas vontades e, por natureza, nós tornamos egocêntricos ou cada vez mais egocêntricos porque queremos da nossa maneira, da nossa forma e assim não trabalhamos esses problemas que a palavra de Deus vai nos mostrar como o egocentrismo é perigoso. Muito bem, nós nos envolvemos em nossas necessidades, nós falamos apenas daquilo que é a respeito de mim, da minha vontade, do meu querer e não me preocupo com o pensamento, com a opinião, com os sonhos e a vontade da outra pessoa, porque estou cheio de mim. Muito bem, cremos que as nossas feridas são graves demais e o que temos que falar é mais importante do que para o outro, do que o outro, né? Muito bem. É claro que nós precisamos tratar e ouvir as pessoas com paciência, com bastante carinho, com bondade. Isso é fato, né? Mas essas pessoas, né, que muitas vezes têm sentimentos de inferioridade ou complexo de superioridade, elas vivem em função de si mesmas, estão obcecadas por sua imagem, por sua reputação, aquilo que os outros falam ou veem delas, né? E, e não é o modo saudável de viver. Quando a gente é confrontado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, por exemplo, 2 Coríntios 5,15 vai dizer: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Muito bem, o pecado reside então de vivermos para nós mesmos, olha só o egocentrismo, né? E não para Deus e para as outras pessoas. Quando Jesus resume a lei, lá em Mateus 22, de 37 a 40, ele vai dizer para que eu ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu ame o próximo como a mim mesmos. Muito bem, todos nós precisamos ser tratados com bondade, com respeito, especialmente aqueles que foram feridos, que são sensíveis e que passaram por várias indelicadezas, né? Então, só que nós precisamos tratar esse egocentrismo que é exacerbado, exagerado, que fica evidente que nós queremos toda a atenção. Muito bem. Você começa a descobrir que a pessoa que você casou, que você tinha aquele ideal, que ela era maravilhosa, que ela ia resolver todos os seus problemas, também é egoísta, né? E como você é, ou como eu sou, né? E nós trazemos isso para o nosso casamento. Só que a gente não vê isso. A verdade é que a gente acha a gente muito bom. A gente tem um conceito muito elevado da nossa bondade, na maioria das vezes, né? E a gente faz minimizar esse problema do egoísmo, porque a gente quer atenção.
a gente quer ser cuidado, a gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, e a gente exige do outro, né? Muito bem, o que a gente pode fazer? Quando a gente vê que a outra pessoa também é egocêntrica, que ela tem também as vontades dela, e a gente tem coisas que a gente não suporta na vida dela e ela também não suporta na nossa, a gente tenta fazer uma, um acordo diplomático. A gente começa a se afastar emocionalmente da pessoa e a gente fala assim, olha, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família, vamos pagar as contas, a gente faz os acordos aqui, a gente tenta viver em paz, né? Eu não mexo nas suas questões, você não mexe na minha, e a gente vai seguindo. É claro que a foto das bodas de ouro vai ser complicado porque o beijo vai ser forçado, porque você realmente suportou, né, ou fez um acordo para chegar até lá. Muito bem, um casamento de cessar tréguas. Vamos lá. Ou de dar tréguas, né, na verdade. Eu tenho que parar de dar desculpa para o meu egoísmo e eu tenho que arrancar ele pela raiz. E isso eu tenho que tratar como um problema. E eu tenho que ter essa perspectiva de uma maneira que realmente traga uma solução. O que eu posso dizer? Se a gente for na nossa cultura ocidental, ela vai dizer para nós o seguinte: faça o seguinte, trabalhe a sua carreira, tenha realizações, projete, tente se satisfazer e assim você vai conseguir curar essas feridas e você vai se sentir satisfeito, feliz com as suas realizações. Mas as realizações não suprem uma carência muito grande que é da gente realmente ser preenchido por Deus. Por Deus. E o mundo ocidental vai dizer para a gente que se, por exemplo, o meu cônjuge está atrapalhando as minhas realizações, eu devo me livrar dele. Né? E o Evangelho tem outra perspectiva para tratar. Né? E qual que é essa perspectiva? Essa perspectiva é de que o meu egocentrismo é pecado. E eu preciso suportar o outro. Se eu for para o texto que a gente leu na semana anterior, né? Efésios 5, 21 vai dizer: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, eu preciso então entender que tem um aspecto de autoridade e eu preciso perceber também que eu devo viver uma vida sujeita por causa do temor de Cristo. Porque temo a Cristo, eu respeito a Cristo, eu tenho reverência por Cristo, eu admiro a Cristo. Todas essas perspectivas, não com medo. Vamos lá. Quando eu começo a olhar para Cristo, eu começo a me encher dele, eu começo a perceber os meus erros, as minhas falhas. Veja, os meus desejos serão contra mim. Quando Caim foi advertido por Deus, ele disse: o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então, por muitas vezes, os nossos desejos, eles vão ser contrários àquilo que Deus propõe para nós. Né? Então, qual é o princípio? É o princípio de abnegação. Eu abro mão. Eu abro mão. E eu paro de me concentrar na minha infelicidade. Quanto mais eu me afasto desses pensamentos, eu me torno mais feliz, mais satisfeito, mais contente, porque eu estou vivendo no temor de Cristo. Provérbios 28, 14 vai dizer: feliz é o homem que sempre teme ao Senhor. Salmo 130, versículo 4, o perdão está contigo para que seja temido. Deus tem esse perdão. Né? Olhe, o perdão é um favor. Né? Não é um medo, não é que eu tenho que ter medo, mas um temor do Senhor no sentido que me leve a relacionar com Ele, um respeito profundo pela vontade, opinião e querer de Deus.
É somente nessa perspectiva de me encher de Deus, estar preenchido desse amor, porque João vai dizer que Ele me amou primeiro, por isso eu posso amar, que assim então eu posso demonstrar esse amor abnegado pelo outro. Mas eu pergunto, e só se no meu relacionamento uma parte apenas estiver disposta a ter esse amor abnegado, vale a pena? Olha só, já estou pensando de maneira egoísta, né? Eu digo que quanto mais você se aprofundar no seu relacionamento com Deus, mais esse amor vai surgir e a outra pessoa será constrangida por esse amor e vai querer realmente conhecer desse amor e vai começar também a te amar de uma maneira mais servil, mais abnegada, porque vê o seu esforço, considera. Você pode pensar que eu estou falando de alguma utopia, mas eu quero aqui trazer como exemplo a história de Louis Zamperini, um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, que seu avião caiu no Pacífico em 1943. Depois de muitos dias à deriva, 47 dias, ele foi capturado e ficou 2 anos e meio preso, sendo torturado por japoneses. Muito bem, depois de um certo tempo ele retornou, né, ele voltou, ele foi resgatado, mas ele sofreu um grave transtorno de estresse e se tornou um alcoólatra. Sua esposa o recebeu, é claro, né, com esperança de renovar o seu casamento, mas viu que havia um homem ferido, um homem cheio de feridas, cheio de rancor, cheio de amargura, e que um dia, nos seus sonhos, sendo torturado, ele acordou apertando o pescoço da sua esposa, que estava grávida. E ali ela disse, não dá mais, eu quero divórcio. Mas uma amiga levou para conhecer um evangelista em 1949, chamado Billy Graham. Ela ouviu a mensagem do Evangelho e ela viu o quanto o amor de Cristo era maravilhoso e preencheu o seu coração. Naquele mesmo dia, ela diz para seu marido que ela não quer mais o divórcio, mas ela insiste que ele vá ouvir esse evangelista. E ele foi, e quando ele viu o amor de Deus e os seus pecados, é claro que ele dizia, mas eu sou uma pessoa tão boa, como eu posso ser um pecador? Ele recebeu então a Cristo em sua vida e deixou que Deus tratasse as suas feridas e perdoasse aqueles que o ofenderam, aqueles que o magoou, de tal forma que ele começou a se livrar de sua dor, a deixar sua dor de lado, para viver agora uma vida renovada, liberta de tudo isso, para que ele pudesse amar. É claro, o casamento deles mudou. Deus transformou esse casamento. Romanos 5, de 1 a 5, vai dizer, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem. O mundo talvez vai dizer, coloque o trabalho à frente, ou a gente vai se encher de trabalho, ou de realizações, e vai deixar nosso cônjuge de lado, porque é difícil o relacionamento. Mas eu digo, em Deus nós podemos ter cura, transformação. Muitas vezes nós entramos no casamento por motivos errados, por desejos e necessidades apenas egoístas, para que o outro me supra. Mas eu tenho uma necessidade tão grande, que é a necessidade de Deus. E eu tenho que me encher de Deus. Quando eu tenho Deus na minha vida, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu posso amar, porque Jesus abriu mão de tudo para te amar. Ele abriu mão de tudo por amor a você, para que eu e você conheçamos realmente o verdadeiro amor e sejamos cheios do Espírito. E quanto mais eu me encho da palavra de Deus, da vontade de Deus, mais a sua palavra está dentro de mim,
mas os seus ensinamentos, os seus mandamentos e a presença do Espírito Santo se faz presente na minha vida para que eu possa viver de maneira efetiva esse amor. Te convido então a trazer o céu para o seu casamento, para que você ame de verdade. O amor não procura a si mesmo agradar, nem por si mesmo tem alguma preocupação, mas por o outro. De seu conforto abre mão, e do desespero do inferno pode um céu criar. O amor procura somente a si mesmo agradar, e ao fazer o outro prisioneiro, encontra prazer. Alegre-se ao ver o outro o seu conforto ceder, e não obstante o céu, pode um inferno criar. Essa poesia traz muitas verdades. O que você prefere? O céu ou todo o transtorno de um relacionamento complicado? Te convido a pensar e refletir que a causa dos nossos relacionamentos não irem bem é que tem um pecado chamado egocentrismo, que precisa ser tratado. Essas nossas feridas precisam ser trabalhadas e Deus vai curá-las para que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.